Olá, queridos alunos. Vamos viver mais momentos contando a história e trocando experiência com videoaula oferecida pelo nosso professor Convídeo. Este é um projeto voltado a oferecer aos alunos do curso colegial uma oportunidade para continuar suas atividades escolares, mesmo nesse momento de ameaça da pandemia pelo vírus da Covid. Então vamos lá? Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você de chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos juntos tocar o terror e mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado, é hora de estudar. Então, aproveitem, peguem caneta e papel, vá para um ambiente tranquilo, chame seus amigos, seus colegas, seus familiares e vamos tocar o terror. Esse é o curso do ensino médio de História das turmas do primeiro ano e eixo 6. Nossa terceira aula. Temos aí os calendários. São 8 tipos diferentes usados pelo mundo. Vamos planejar a videoaula para botar os nossos assuntos de história para o seu curso secundário em dias. Iremos sugerir atividades para a fixação de sua aprendizagem. Está na hora de tocar o terror na preguiça e viver agora a história hoje. Calendário gregoriano, islâmico, maia e assim por diante. Achou que só existe um tipo de calendário? Prepare-se para conhecer outros. Vamos lá! Primeiramente, devemos destacar que o calendário que usamos hoje em dia é também conhecido pelo nome de calendário gregoriano. Contudo, mesmo não tão famoso e duradouro, ele não foi o único já inventado no mundo. Existem pelo menos outros 8 tipos de calendário que já existiram e que ainda podem estar em uso atualmente. Antes de tudo, vale dizer que os calendários foram criados por conta da necessidade de contar cronologicamente os dias. Até porque os seres humanos precisavam dessa contagem em atividades do cotidiano, como por exemplo para a agricultura e também para o convívio social. O mais interessante de tudo é que, desde o início, os calendários combinavam ciência e religião. Esses, aliás, acabaram sendo os que mais tiveram aceitação. Aliás, essa junção, ciência e religião, também está presente no calendário mais usados até os dias de hoje. Temos aí um calendário baseado no dia a dia das pessoas, baseado na plantação, na colheita. É o calendário gregoriano, ele vai começar em 1582. Este é o nome oficial do calendário usado ainda hoje pela maioria dos países. Ele foi criado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582, porém sendo criado o calendário como marco inicial e nascimento de Jesus Cristo no ano 0. Suas motivações não foram religiosas. Na verdade, como maiores exportadores de cultura na Idade Média, os europeus acabaram por convencionar o uso de marcação de dias, ou seja, os calendários, os quais foram estabelecidos no Vaticano com o intuito de facilitar o relacionamento entre as nações. No mais, esse é um calendário
o qual leva em consideração o ciclo solar. Basicamente, o ciclo solar possui 365 dias e 6 horas. Antes que você se pergunte, essas 6 horas que sobram são acumuladas? E no final de 4 anos, elas rendem um dia a mais. Ou seja, 6 horas vezes 4 anos é igual a 24 horas. E daí, aliás, que vem o ano bissexto. É o ano bissexto de 4 em 4 anos. Calendário juliano. Primeiramente, esse calendário ele é usado por cristãos ortodoxos nos dias de hoje. Em comparação com o gregoriano, ele está há 13 dias atrás. Sob sua criação, esse calendário foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César. Em 46 a.C. Basicamente, ele é o calendário romano, mas com algumas modificações devido às festas em comemorações. Para que ficasse melhor contextualizada no calendário, os astrônomos sugeriu que os meses de janeiro e fevereiro passassem a ser os primeiros do ano. Ele também propôs que novembro e dezembro encerrasse o ano. Esse novo encaixe fez com que a festa passasse a ser feita na época certa. Calendário chinês. Veja aí. Interessante. Calendário chinês. Primeiramente, vale destacar que esse calendário é o mais antigo registro cronológico que se tem em toda a história. Basicamente, ele começou nos primeiros anos de governo do imperador Huan Di, o qual também é chamado Imperador Amarelo. Aliás, ele reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Se a gente quiser dizer quando ele deu, se hoje nós estamos em 2020, com 2597, quase 5.000 anos, né? Esse calendário aí. Sobretudo, esse calendário é lunisolar, ou seja, ele leva em consideração o ciclo do Sol e da Lua. Além do mais, ele conta o tempo em anos. Inclusive, ele leva em consideração a contagem de ciclo, ou seja, cada ciclo possui 12 anos. No mais, esses anos recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês. Esses animais são boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. Veja no calendário chinês qual foi o mês que você nasceu. Vale destacar ainda que desde o dia 18 de fevereiro de 2015 no calendário chinês já está no ano da cabra de 4713. Temos aí o calendário judaico. O calendário também é lunisolar. Ele leva em consideração o ciclo lunar e solar. Sobretudo, esse calendário foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano de 1447 a.C. Para você ter uma maior noção sobre esse tempo, atualmente nesse calendário estaríamos no ano 5779, mais ou menos. Inclusive, esse calendário é usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios.
Eles também utilizam para a determinação de datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. Calendário islâmico. Só para o seu conhecimento, né? Então são 8 calendários que nós temos aí. Esse calendário teve como marco inicial na Égira a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina no ano de 622 depois de Cristo. Por isso ele também é chamado de calendário egírico. Basicamente, esse é um calendário lunar, o qual é composto por 12 meses de 29 ou 30 dias. Por causa disso, seus anos contam com 354 ou 355 dias. Vale ressaltar que os muçulmanos ortodoxos celebram as datas religiosas e festivas com ele. Um exemplo, o mês do Ramadã, o ano do novo islâmico. Aliás, de acordo com esse calendário, atualmente estaríamos no ano de 1440, já que ele inicia no ano 622 depois de Cristo. Aí nós temos o calendário Juche. Primeiro, esse calendário é utilizado somente na Coreia do Norte. Então, pouca importância tem, só para o seu conhecimento aí. Vale ressaltar que esse calendário só estaríamos no ano 108. Então, os coreanos do norte teria só 108 anos. Calendário etíope é o 7º calendário. Primeiramente, esse calendário é uma variação do calendário juliano, que tem 12 meses e 30 dias, e um mês com apenas 6 dias. Como o nome mesmo sugere, esse calendário é próprio da Etiópia, país no extremo leste africano. A região onde está localizada, aliás, e conhecida como Chipre africano. Vale destacar que se levássemos esse calendário em consideração, o ano começaria no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. Outra curiosidade que podemos destacar é que a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. E mais, o ano de 2019 do calendário gregoriano corresponde ao ano 2011 do calendário etíope. Só para o seu conhecimento. E temos aí a presença da cultura dos povos pré-colombianos, calendário maia. Eu acho muito importante você ver que os maias já tinham um calendário. O último dos calendários de nossa lista se tornou famoso e também apocalíptico. Lembra dos maus agouros previsto para o ano de 2012? Pois é, por aí que eles tiveram origem. Mas, voltando à sua composição, o calendário maia é dividido em 2. O primeiro é chamado de Tzolk'in, composto de 260 dias, os quais são divididos em 20 meses. Sua função, aliás, era marcar rituais e datas festivas ou religiosas maias. Já o segundo calendário se chama Raab. Ele era utilizado no cotidiano maia, como na agricultura, para marcar as estações do ano. Além do mais, ele também era composto por 18 meses e 20 dias, período de 5 dias conhecido como Vayeb. Basicamente, na crença dos Maia, esse período era o tempo que os portais entre os mundos dos vivos e dos mortos se dissolviam e toda a sorte de coisas ruins poderiam acontecer. E aí, o que achou dos calendários citados? Quantos deles você conhecia? Nossa fonte de pesquisa está aí para você que quiser ampliar, que eu acho que você deve ampliar. Eu tenho certeza que você deve ter feito algumas anotações sobre esses calendários e destacar aquele que você mais conhecia. Obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Professor convida, professor Bernardino Gaioso.